Boa tarde a todos. Eu gosto de falar todas também. Falaram que não é correto no português, né? Que todos abrange, mas eu gosto de falar boa tarde a todos e todas para garantir a igualdade das mulheres. Então, boa tarde a todos e todas. Então, na última aula, a gente passou o texto de aprofundamento de George Malmsteen sobre teoria dos princípios. A gente inicia hoje falando sobre a teoria dos princípios. Antes, gente, só para eu não esquecer, já que vocês estão trabalhando com direito à vida, né? O STF agendou para a semana que vem, para essa semana, é sexta-feira, dia 25, o início do julgamento sobre a portaria do Ministério da Saúde regulamentando o aborto. Então, teve duas ações falando da constitucionalidade dessa portaria, visto que a portaria, ela tenta coagir a mãe que foi estuprada a desistir da prática do aborto. De que maneira? Coloca mais algumas barreiras para a realização, né? Entre elas que essa mãe assista um vídeo de abortos, que é exatamente para mexer com o emocional da mãe, e também a notificação à polícia quando atender situações de aborto. Então, essa portaria está sendo questionada, e a partir de sexta-feira, dia 25, com previsão para término no dia 2 de outubro, o STF vai estar novamente se debruçando sobre a polêmica do aborto no Brasil. Dessa vez para trabalhar com essas duas ações que foram ingressadas em função da portaria do Ministério da Saúde sobre aborto. A temática é extremamente atual, né? E a gente não tem aula sexta, a grande maioria de vocês não tem aula sexta, então já fica como uma dica a nossa sexta-feira assistir TV Justiça por lá na sessão do pleno do STF para ver os debates que vão ser interessantíssimos, tá bom? Vamos então aos princípios constitucionais. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Da aula passada, tudo certo? Diferença entre direito e garantia, destinatários da proteção, aplicabilidade da proteção, tudo ok? Tá tranquilo? Arthur respondeu, tudo ok? Então, vamos lá, gente. Teoria dos princípios. Falamos um pouquinho na aula passada, né? Sobre choque e colisão de princípios fundamentais. A gente já sabe que dentro dos direitos fundamentais, poxa, esses princípios com dois acentos, teoria dos princípios, sabemos que nos direitos fundamentais, eles estão todos com força constitucional, né? No topo da pirâmide de Kelsen. E a gente precisa saber diferenciar norma, regra de norma, princípio. Porque dentro dessa teoria dos princípios, a gente vai trabalhar com a colisão de direitos fundamentais. Qual é a diferença entre uma regra e um princípio? Então, a gente tem dentro da categoria norma essas distinções entre regra e entre princípio. A regra, ela vai expressar uma situação jurídica. Ela vai vincular um fato hipotético a algo que está descrito, positivado na lei. A regra ela é extremamente específica, delimitada. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo que está aqui, artigo 62 do CPC. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandado em nome próprio, deverá nomear a autoria, o proprietário ou o possuidor. Isso é uma regra, é algo extremamente específico. Quando a gente pega um tipo penal, por exemplo, furto. O que é furto? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, para ser furto, eu tenho que subtrair, a coisa tem que ser alheia, imóvel, não pode ser fixa, e tem que ser para mim ou para outra. Eu tenho que ter esse dolo, essa intenção de subtrair a coisa, não é? Se não tiver nenhum desses elementos, se mudar um desses elementos, pode mudar o tipo penal. Ou então pode ser um fato atípico. Se eu não tiver o dolo de me apropriar dessa coisa, não é furto.
Se eu me apropriar dessa coisa usando a violência, não é furto, é roubo. Então, isso é uma regra. A regra ela é específica, ela vai descrever aquela situação jurídica e eu vou interpretar ela nesse sentido literal. A regra ela é muito direta, a regra ela é específica. Já o princípio, ele não vai descrever uma situação jurídica ou ele não vai falar de um fato específico. O princípio tem um grau de abstração muito maior. O princípio, eu acho que eu já falei isso aqui, eu sempre falava assim, o princípio ele é plástico. Alguém falou assim, como assim plástico, né? Ele tem a plasticidade como uma característica. E a pessoa acha que pensando num plástico duro. Não, o princípio é plástico porque ele se molda, ele vai se adequar a um caso concreto. Quando eu falo, por exemplo, todos são iguais perante a lei, é um princípio da igualdade. Princípio da igualdade, mas quem são esses todos? Em que situação que ele está falando que todos são iguais? Qual é o fato descrito? Não tem isso. Ele vai se adequar, ele vai se moldar. Aí um aluno falou assim, então o princípio é como se fosse um slime. E eu gostei dessa analogia, né? Porque o slime é uma coisa mais atual, que as crianças brincam, aquela gelequinha, né? Na minha época ela tinha outro nome, acho que era meleca. Algo assim. Mas vocês conseguem visualizar que o slime é molinho e ele, se a gente colocar, por exemplo, um slime aqui em cima desse telefone, ele vai englobar, ele vai se adequar, ele vai moldar esse telefone. Então, o princípio, ele é mais ou menos plástico, moldável, ele vai expressar este valor sem ter uma regra específica, sem ter um fato específico. Eu tenho um quadro, esse quadro está no texto que vocês leram, né? No texto de Jorge Malmsteen. E eu gosto desse quadro porque ele faz uma comparação, regra e princípio. Então, vamos ver o quadro. Regra. Espécie norma jurídica. Norma, disposição. Já o princípio também é uma norma jurídica, mas é uma norma princípio. A regra, segundo o Dworkin, ela é na base do tudo ou nada. A regra ou vale ou não vale. Então, um exemplo que a gente deu lá de furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ou vai ser isso, ou vai ser um fato atípico, ou vai ser um outro tipo penal. Eu não tenho como modificar ou interpretar isso de uma maneira diferente. Então, por isso que a regra é tudo ou nada. Ou você vai se adequar àquele caso, ou então você não vai estar diante daquela situação jurídica. Pode estar diante de outra situação jurídica, ou pode estar diante de uma situação que não está positivada. Regra é tudo ou nada. O princípio não. O princípio vai ser aplicado conforme o seu peso e a sua importância. A gente falou um pouquinho e vamos falar mais hoje sobre essa questão da ponderação, né? Quando a gente aplica um princípio que muitas vezes a gente vai relativizar um para sobrevaler outro. Regra. Regra vai descrever uma situação fática ou jurídica. O princípio expressa um valor ou uma diretriz. A regra pode ser diretamente aplicada, o princípio vai depender dessa interpretação. Então, ele carece de uma maior densificação para ser aplicado. Quem vai ter que interpretar o princípio para conseguir aplicá-lo num caso concreto são os intérpretes. Quem são os intérpretes? Até que nesse texto, Jorge Malmsteen coloca, seja por parte do juiz ou seja por parte do legislador. Eu ainda sou mais da teoria dos intérpretes de Peter Haberle, que ele fala que os intérpretes são todos. Então, nós também, enquanto estudantes, vamos interpretar um princípio. A sociedade pode interpretar um princípio. Quem que interpreta a Constituição? Todos, né? Não é só o legislador e só o juiz. Muitas vezes, as mudanças jurisprudenciais vêm por interpretações diferentes dos advogados, né? O advogado entra com uma petição interpretando a situação de um modo diferente, e aí o direito precisa se adequar, né? A jurisprudência muda para depois a gente conseguir mudar uma legislação. Então, depende da interpretação. As regras, em geral, elas são enunciadas através da lei,
E os princípios, em geral, eles vão estar na Constituição Federal. Então, o berço dos princípios, principalmente, é a própria Constituição Federal. As regras podem possuir um conteúdo meramente formal e ideologicamente neutro, e os princípios, eles têm um conteúdo valorativo. Os princípios vão se aproximar dessa ideia de justiça, né? Quando você está cumprindo uma decisão de acordo com o princípio, você tem que estar obrigatoriamente fazendo algo que é mais justo dentro dessa situação. Então, o que é mais justo? Porque nem sempre eu aplicar uma regra no sentido literal, uma lei especificadamente, eu vou estar fazendo justiça, né? Eu posso aplicar uma regra e essa regra está contrariando a ideia de justiça. E o princípio não. O princípio, ele se aproxima desse ideal do que é justo no direito. As regras, gente, elas têm esse fundamento de validade dentro dos princípios, e os princípios, eles são otimização das regras. Como assim otimização das regras? Quem trabalha com essa otimização é a Lexi. E a Lexi diz que quando a gente não sabe como aplicar uma regra, a gente tem que adequar esta regra com o princípio, já que o princípio estaria superior à regra. O princípio é que vai me dar o norte de aplicação daquela regra específica. Uma regra, ela vai obrigar ou proibir uma situação em definitivo. Os princípios, gente, vai depender do caso concreto, depende do seu conteúdo. Muitas vezes a gente vai usar a ponderação, outras vezes a concordância prática, mas os princípios, eles não vão ser algo definitivos, depende do caso concreto, né? Acho que a gente trabalhou com algumas situações na aula passada, e o que vale mais? A gente trabalhou quando falamos do direito à vida, né? Liberdade ou liberdade religiosa? Vida ou dignidade? Depende, né? Vai depender do caso concreto, depende da interpretação daquele princípio e dessa harmonização dentro da situação que está sendo discutida. Conseguiram entender essa diferença entre norma, regra e norma, princípio? Sim? Vocês estão ligados que semana que vem já é a prova, gente? Semana que vem já é a nossa prova. Muito rápido, né? Então, assim, dúvidas a gente precisa tirar na aula de hoje, né? Professora, fiquei com dúvida ainda entre princípios constitucionais, fiquei com dúvida entre dignidade, fiquei com dúvida entre diferença entre direito e garantia. Então, a gente precisa estar com isso já tranquilo, porque semana que vem já é a avaliação. A gente pode até fazer uns exercícios de fixação na segunda metade da aula, para tirar essas dúvidas e até para revisar também, né? Tá bom? Vamos lá, então, gente. Seguindo. Jorge Malmsteen, nesse texto, ele traz 3 funções do princípio, né? Então, a primeira função que ele coloca é a função fundamentadora. O que seria essa função fundamentadora? O princípio vem como um mandamento nuclear do sistema. Para a gente fundamentar uma decisão, a gente vai se basear no princípio. Quando a Lexi fala da otimização das regras, usando o princípio como norteador. Então, eu vou fundamentar uma decisão, ainda que eu esteja usando uma regra, mas fixando, otimizando com essa interpretação conforme um princípio, né? Então, o princípio fundamental, ele vai estar acima das regras. Do Orkin fala, e também está no texto isso, né, que é mais grave ferir um princípio do que ferir uma regra. Então, o princípio, ele vem para fundamentar, otimizando essa regra específica. A segunda função que ele coloca é a função orientadora da interpretação. E ele coloca essa função como a função mais importante dos princípios. É o que vai servir de bússola para o intérprete, de norte, quando o intérprete não sabe como aplicar
ele aplica de acordo com o princípio. Então, principalmente quando a gente está falando de controle de constitucionalidade, como eu falei dessa situação que vai ser discutida sexta-feira pelo STF, né, aborto. Como que decide? É choque de princípio, né? São choque de conflitos. A gente também não pode abusar muito de um princípio, como a liberdade, e achar que porque eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Existem outros princípios. Existe a dignidade, existe a vida. De que maneira que a gente vai interpretar, de que maneira que a gente vai decidir nesse caso concreto. Então, o juiz, nessa situação, ele precisa decidir de acordo com um princípio. Mesmo que a regra seja específica, se ela estiver me levando a uma situação de injustiça, a gente deve aplicar um princípio. Então, nesse caso, o que eles estão falando? Eu vou ter uma regra, a regra, no caso, é uma medida do Ministério da Saúde, né? E ela está sendo considerada injusta, inconstitucional, porque ela está tentando coagir as mães a desistirem da situação, da realização do aborto, mas fazendo de uso de uma ferramenta que vai mexer com o emocional dessa mulher. E tentem se colocar um pouquinho no lugar dessa mulher, né? É uma mulher que já foi estuprada. Então, como que ela chega nessa situação para fazer um aborto? Fazer um aborto, gente, nunca vai ser uma opção fácil, mesmo de um estupro ou de uma gravidez não desejada. Então, a mulher foi estuprada, ela precisa passar por um procedimento médico que é difícil, e ela ainda tem que assistir vídeos de realização de aborto para ver se demove ela dessa posição. É difícil, não é? Vocês conseguem imaginar essa situação? Então, existe uma regra, e essa regra parece, ao meu ver, que ela está levando numa situação de injustiça. Exatamente, Arthur, eu acho que é muito mais traumático, ela acaba dificultando, mas hoje, e não é de hoje, gente, a permissão do aborto em caso de estupro já vem de 1940, porque ela está lá no Código Penal. Vocês imaginem o retrocesso, a gente está falando de um aborto que já é permitido, que é no caso de estupro, que não precisa nem de autorização judicial. A gente vem falando desde a nossa primeira aula, o caso daquela criança de 10 anos que precisou da autorização judicial e que sequer precisava. E nessa portaria de agora, eles querem que a mulher assista um vídeo para ver se ela desiste de realizar o aborto. E uma mulher que já vem numa situação extremamente traumática, que vai passar por outra situação que também é traumática. Um aborto nunca é algo tranquilo. E ainda ter essas barreiras, né, que vão dificultar ainda mais. Então, de que maneira que decide? Aplica-se a portaria ou aplica-se um princípio? Para mim, é muito clara a aplicação do princípio, né? E espero que o STF caminhe trilhar por essa decisão. Mas, como eu falei, depende do intérprete. Mas é mais grave ferir a regra ou ferir o princípio? Para do working ferir o princípio. Então, o princípio tem essa função orientadora da interpretação. E a terceira função que George Malmsteen traz é a função de fonte subsidiária. E ele já coloca no título, né? Função ultrapassada de fonte subsidiária. Por que ultrapassada, gente? Quando existir alguma lacuna na lei, quando não tiver uma regra que me diga como julgar aquela situação, cabe, então, ao juiz usar dos princípios para preencher aquela lacuna. Isso, gente, vinha como uma função subsidiária, ou seja, não tenho a regra, uso o princípio. Existe uma lacuna na lei, existe o princípio. Hoje, essa função já é ultrapassada, porque a gente entende que os princípios têm, sim, uma normatividade. Eles não têm um caráter supletivo, inclusive eles devem ser utilizados sobrepondo as regras. O princípio é mais importante do que a regra. Então, hoje, havendo um conflito
entre uma regra e um princípio, eu aplico o princípio. O princípio não tem mais essa função de fonte subsidiária, ele é fonte primária da aplicação no caso concreto. Então, seriam essas as três funções dos princípios, trazendo textos, e ele traz, né, do Dworkin, Alexis, Norberto Bobbio, para regulamentar e mostrar essa posição desse novo direito constitucional, esse neoconstitucionalismo, baseado em princípios, né? A força dos princípios com uma força superior das próprias regras. Quando eu estudei, né, eu não aprendi essa aplicação dos princípios. Eu aplicava regras. Regras, o direito é bem claro, né? E a gente faz com que elas sejam obedecidas. Aí, quando eu comecei a trabalhar como advogada, foi quando eu comecei a aplicar princípios, né, nas minhas ações propriamente dita. Eu trabalhei muito tempo não, eu trabalhei 2 anos para 3 empresas. Essas empresas faziam, lá no Rio Grande do Sul, o inverno é muito frio, né? Frio mesmo. E aí, eram 2 empresas de São Paulo e uma de Santa Catarina. E o que elas faziam? Feira da malha dos fabricantes. Pegava em fábricas de roupa de lã, de malha, de couro, muita roupa de couro, sapato de couro, bota. Eles se reuniam e faziam feiras itinerantes. Em Salvador, eu já vi umas feiras aqui, chamam Feira da Moda, né? Em Feira de Santana, eu não sei se tem. Tem alguma feira dessas aqui, itinerante? Ou já teve? Sim ou não, gente? Salvador, eu já vi também feira de bebê, né? Feira da gestante, então vende muita roupa de bebê e produtos para criança e para gestante. Tem esse tipo de feira itinerante aqui, vocês já viram? Professora, boa tarde. Boa tarde. Essas feiras estão tendo mensalmente na Secretaria Social, com parceria com a Secretaria de Cultura, mas agora com a pandemia suspendeu. Mas tinha também aqui, já aconteceu? Já acontecia? Começou tem uns 3 meses, antes da pandemia. Então, lá no Sul, elas acontecem, gente. Começou na década de 90, fim de 90, assim, já início de 2000, 2001, essas feiras de malhas de fabricantes, né? Uma era bem legal, o nome dela era Feira de Ibitinga. Então, Ibitinga é uma cidade do interior de São Paulo que é muito famosa pelos seus bordados. Então, tinha a Feira de Ibitinga, a Feira de Malhas e a Feira dos Fabricantes. Eu trabalhava para essas 3 empresas. Como é que funcionava, né? Então, cada uma tinha 40, 50 fabricantes cadastrados, elas faziam locações, geralmente de ginásio, de um lugar bastante amplo, porque para montar a feira precisava montar uns standzinhos, né, para realizar, e ficava 2 semanas em cada cidade. Então, ia lá, por exemplo, para Santa Maria, ficava 15 dias, terminava em Santa Maria, já ia para uma cidade perto, Santa Cruz do Sul, saía de Santa Cruz, ia para Pelotas, saía de Pelotas, ia para Rio Grande, o inverno inteiro. Ela ficava 15 dias em uma cidade e já mudava para outra cidade. Só que o que acontecia, gente? E acontece, né? Só que agora eu não preciso mais entrar com ação judicial. Quando tinha feirinha naquele município, o comércio vendia menos, porque o preço da feira era extremamente competitivo. Exatamente por ser direto do fabricante, quando a gente compra uma coisa direto do fabricante, a gente já compra mais barato, né? E também porque não tinha estrutura física, era uma feira que era armada só para aquilo, então os produtos eles eram atrativos e o preço inferior. O comércio local não gostava da realização dessa feira. O mês que a feira estava na cidade, o comércio meio que não vendia quase nada, porque imagina,
eu tinha um blazer de couro de cada cor, gente. Eu tinha um blazer preto, eu tinha um blazer marrom, eu tinha um blazer rosa, eu tinha um blazer vermelho. Esses blazers de couro, numa loja normal, numa loja de shopping, eram uns R$800. Na feirinha era 200. Uma básica de lã, né? Essa basiquinha de lã com golinha cacharel. Na loja, R$100. Na feirinha, tu comprava 4 por R$50. Uma de cada cor, sabe? Então, era muito barato, gente. Meia de lã, lá a gente usa aquelas meia calça de lã por baixo da calça jeans, por causa do frio mesmo, né? Então, meia de lã, cachecol bordado, esses de bitinga eram lindos, muita coisa de crochê, de tricô, feito à mão, e barato mesmo. Os CDLs de todos os municípios, percebendo que eles perdiam muito quando a feira chegava na cidade, eles se reuniram. Claro que o CDL acaba tendo contato com os vereadores da cidade, né? Então, eles fizeram tipo um projetinho de lei igual para todos os municípios. E todas as câmaras de vereadores aprovaram o mesmo projeto de lei, que era uma lei regulamentando as feiras itinerantes. Essa lei, gente, ela era impossível de se cumprir. Os requisitos que tinham nessa lei eram impossíveis de se cumprir na sua integralidade. Ela dava um tratamento totalmente diferenciado para o comerciante que não era local. O valor do alvará, por exemplo, uma loja para ter um alvará na cidade pagava R$700 para a loja funcionar o ano inteiro. A feira pagava 5, 6 mil reais para funcionar 15 dias. A feira tinha que reservar 50% do espaço para o comerciante local. Ela tinha que ter um escritório local no município. Ela tinha que ter o croquis com o alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. E tinha que entregar esse croquis junto com o pedido de alvará na prefeitura. Agora, pensem. Para você ter o alvará do Corpo de Bombeiros, a feira tem que estar montada, né? Você faz o croquis, manda para o Corpo de Bombeiro, ele tem que fazer a fiscalização. Só que a feira dura 15 dias. Como é que o bombeiro vai fazer a fiscalização um mês antes? Então, teria que alugar o pavilhão 2 meses. E o aluguel de um pavilhão, de um ginásio, é extremamente caro. Então, assim, era uma série de requisitos que não tinha como cumprir. Vigilância sanitária, não tinha comercialização de alimentos, então não tem por que ter um alvará da vigilância sanitária, comercializava roupas. Eram 13 requisitos, gente, eu nem lembro todos, assim, mas eram muitos requisitos. O que a gente fazia? Cumpria aqueles que realmente tinha como cumprir, então colocava o nome dos participantes, o CPF dos participantes, o croquis de como iria acontecer a feira, de acordo, né? Então, o engenheiro fazia todo o croquis, o mapeamento, de acordo com o ginásio que a feira seria instalada, fazia tudo bonitinho, no que dava para cumprir. Eu não tinha escritório em todas as cidades do Rio Grande do Sul, eu não tinha como ter 50% das minhas vagas destinadas para o comércio local, porque eu nem sabia se o comércio local ia querer participar, enfim. Mas o que eu fiz? Eu comecei a entrar com mandado de segurança em todos os municípios para poder abrir a feira, porque eu protocolava na prefeitura solicitando o alvará para a realização da feira e sempre ou negavam porque eu não tinha cumprido os requisitos, mas os requisitos eles eram impossíveis de cumprir, ou então a prefeitura não se manifestava. Então, pela negativa ou pela omissão, eu entrava com mandado de segurança. E o meu mandado de segurança trazia exatamente isso, os princípios. Primeiro, o princípio da igualdade, porque ele dava tratamento diferenciado para o comerciante local e para o comerciante de fora, como se quisesse realmente afastar o comerciante de fora. E aí também está indo contra o princípio da livre concorrência, que está previsto também no nosso direito. Então, o princípio da igualdade, o princípio da livre concorrência, eu trazia vários princípios se sobrepondo à lei municipal, porque a lei municipal que estava errada. Eu fiz isso por 2 anos, gente. Então, o primeiro ano eu entrei com mandado de segurança em vários municípios, porque a lei era praticamente a mesma em todos os municípios. Muitas vezes, o juiz de primeira instância deferia o mandado de segurança e liminarmente dava o alvará para a realização da feira. Aí a feira abria.
Outras vezes o juiz indeferia, o juiz negava, então dependia muito também da força política do CDL naquele município, né? E aí eu já tinha que estar preparada, na época não tinha o processo eletrônico, né? Eu tinha que estar preparada para no outro dia já estar em Porto Alegre para entrar com um agravo para mudar a decisão da primeira instância. E em todas elas eu pedia também a declaração iuris tanto da inconstitucionalidade da lei municipal. E isso eu conseguia, se não em primeira instância, no tribunal. Então, no primeiro ano, eu ganhei todas. No segundo ano, poucos municípios negaram. Alguns já começaram a deferir o alvará. E os que negavam o alvará, o juiz de primeira instância acabava dando, eu já não precisava mais estar indo para o tribunal. No terceiro ano, que a gente começou a fazer as feiras, todas as leis municipais já tinham sido consideradas inconstitucionais. Então, a prefeitura obrigatoriamente precisou deferir o alvará para a realização das feiras. Hoje elas acontecem de maneira normal, o inverno inteiro lá no Rio Grande do Sul tem essa feira de malhas de fabricante, agora tem também feira de malha da Serra Gaúcha, né? Gramado, Canela, Caxias também produz muita roupa de lã bonita e faz essas feiras itinerantes. O lado bom é que eu mudei o posicionamento de toda a primeira instância de todos os municípios do Rio Grande do Sul, porque eu ia praticamente em todos. Em algumas cidades, quando eu chegava, gente, os comerciantes locais iam para frente da feira com nariz de palhaço e bater panela contra a feira. Eles fechavam o comércio, faziam manifestação, era bem difícil. Em algumas eu tinha medo, assim, de sair apanhada de lá, né? Mas o outro lado ruim, no terceiro ano, eu não precisava mais entrar com mandado de segurança. E para mim aquilo era o meu trabalho de inverno, né? Eu fiz uma boa caixinha com esses mandados de segurança pelo Rio Grande do Sul inteiro. Então, eu acabei perdendo a minha função de advogada dessas empresas, porque as prefeituras deferiam o alvará. Então, eles já tinham, inclusive, pronto o meu modelo de solicitação de alvará, eles mesmos protocolavam via administrativa, e a prefeitura deferia. Então, no terceiro ano, eu já não trabalhei mais. Mas, por 2 anos, a minha advocacia muito forte foi princípios, né? Interpretação e aplicação de princípios, mostrando a importância dessa aplicação. E no segundo ano eu já sabia, inclusive, o posicionamento de cada juiz, até do Tribunal de Justiça, né? O próprio agravo tinha uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não entendia como agravo, queria que fosse embargos. Então, tudo isso a gente vai aprendendo na prática. Mas o que eu trago para vocês? Que no dia a dia da advocacia, você ter essa percepção da importância dos princípios para a aplicação do direito é extremamente importante, né? Às vezes é um insight que você tem e você consegue aplicar aquilo e muitas vezes mudar o posicionamento de várias comarcas. Tem um advogado de Salvador, olha a visão que ele teve. Ele estava no elevador Lacerda, né? E aí lá embaixo, eu acho que é Coelbo, eu não tenho certeza se é Coelbo ou se é Embasa. Quem conhece bem Salvador? Lá de cima do elevador, do lado do mercado, é Coelbo ou é Embasa? Ninguém sabe. Enfim, ou é Coelbo ou é Embasa. É uma das duas. E aí ele estava lá olhando a vista e tal, acho que tirando foto com alguém da família que estava fazendo turismo. E aí ele viu que o telhado da Coelbo, da Embasa, não sei de qual das duas era, estava cheio de cocô de pomba. Tem muita pomba lá nessa parte da Cidade Baixa, né? E o telhado estava coberto de cocô de pomba. E aí ele tinha estudado que cocô de pomba, ele é prejudicial à saúde, né? O cocô de pomba tem uma toxina que quando ele é aspirado, quando a gente respira, ele vai para o pulmão, ele dá uma doença bem grave. E aí o que ele fez? Ele procurou os funcionários dessa empresa e entrou com uma ação de indenização por danos morais, falando dos prejuízos que eles sofreram pelo direito da saúde. Essa ação demorou algum tempo, gente.
mas ele ganhou. E como se tratava de uma empresa pública grande, que eu não me recordo, vocês podem pesquisar, depois eu pesquiso para ver se era Embasa ou se era Coelba, e ele conseguiu trazer todo o sindicato para ele. Quando ele ganhou essa ação, ele ganhou muito dinheiro, gente. Tanto que ele se aposentou, ele parou de trabalhar, ele ficou rico com o cocô de pomba e falando do direito à saúde e a proteção do princípio do direito à saúde. Então, é um insight, muitas vezes, né? A pessoa está ali vendo a vista do mar, fazendo um passeio com os familiares e consegue ter uma visão jurídica do fato, né? Que feira que vocês querem ir, gente? Rio Grande do Sul? Sempre tem. Ok, alguma pergunta? Sempre tem, gente. Minha família ainda está lá, né? E hoje as feirinhas acontecem tranquilamente. E no período do inverno, quando começa ali abril, maio, até agosto, setembro, ainda está acontecendo feirinha. Agora já começa a parar um pouco o frio, né? Aí não acontece mais. Quando voltar a feirinha daqui, né, Noemi? Vamos lá, gente. Voltando. Sonhei para Gramado, gente. Tá tão lindo Gramado. Aliás, acho que qualquer lugar que a gente possa ir quando acabar essa pandemia, né? Tá todo mundo louco para sair, igual cachorro quando tá preso dentro de casa. Eu fico aqui, Morro de São Paulo, Chapada Diamantina. Eu tô com uma saudade de viajar para qualquer canto, né? Gente, meu sonho é Rio Grande do Sul. Sou apaixonada. Ai, Tati, vale muito a pena. Muito. Não é porque eu sou de lá, mas assim, ele tá cada vez mais bonito. Fazia muito tempo que eu não ia Gramado, muito tempo mesmo. Eu fui em janeiro desse ano. Tá muito de turismo, assim, eles investiram mais na cidade. Então, tu tem muito programa. Primeiro, a beleza local, né, a beleza natural. Então, você tem esses programas para verão, tipo ir Cascata do Caracol, conhecer mesmo a cidade, né, que é uma cidade muito linda, a Serra Gaúcha. Mas para dias frios, até para dia de chuva, sempre tem programação. Tem muita coisa para fazer. Tá lindo. Vale a pena ir no frio, né? Curtir o friozão. Olha que eu fui em janeiro e estava 16 graus. Eu passei frio, gente. Uma noite eu saí, estava 14 graus. Meu filho, ele é baiano, né? Então, ele não está acostumado. Ele nunca tinha ido para o Rio Grande do Sul no inverno. Ele foi uma vez, que foi julho do ano passado. Coitadinho. Ele não saía da cama de frio. Fez 4 graus. A minha mãe esquentava a água no micro-ondas para o menino escovar os dentes na cama. E em Gramado, 14 graus, eu tive que comprar casaco e gorro para ele sair. Porque ele dizia, tá muito frio, mamãe, não quero sair, não. E eu louca para ir para a rua, né? Mas tá muito lindo mesmo, vale a pena ir. Dos princípios, gente, alguma dúvida? Podemos seguir? Vocês estão escutando a obra aí também? Ó, tum, tum. Atrapalha ou vocês conseguem me escutar? Ela me atrapalha mais, exatamente isso, ó, a fala, né? Porque às vezes eu tô no meio de um raciocínio e faz esses bum-bum. Começou essa semana. Tá tranquilo, dá para ouvir normal. Não atrapalha, não. Então, vamos lá. Se continuar assim, eu dou aula lá da faculdade, não tem problema. Na próxima aula, né? Aí a gente combinaria. Vamos ver, eu também não sei o que eles estão fazendo aqui. É uma bateção. Então, vamos lá, gente. Seguindo. Falamos dos princípios, a diferença de princípio e regra, a importância da aplicação dos princípios, né? Os princípios superior à regra. Não, a gente vai falar depois. Quando concluir direitos, a gente fala das garantias. A gente trabalha com cada um desses. Já lá para o segundo bimestre, tá? E agora vamos falar, então, dessa colisão entre direitos fundamentais. Vai haver conflito, vai haver choque. Eu acabei de falar da minha experiência inicial na advocacia, né, de fazer os mandados de segurança para a feirinha de fábrica.
E isso, gente, é no dia a dia. Então, hoje, os princípios são extremamente importantes. O princípio como fonte primária de aplicação de uma regra. O princípio é mais importante do que a regra em si. E os princípios vêm como esses mandamentos de otimização. Quando a gente não sabe como interpretar uma lei, a gente interpreta ela de acordo com o princípio. Poxa, mas e se houver conflito de princípios? Se eu tiver que decidir entre vida e liberdade, se eu tiver que discutir entre autonomia de vontade e dignidade, se eu tiver que discutir, como a gente falou, da eutanásia, entre vida e vontade, o que vale mais? A minha autonomia de vontade, a minha liberdade ou a vida? São direitos fundamentais. Eles estão no mesmo nível, eles têm a mesma força normativa. E aí eu vou ter que fazer um princípio de ponderação. Então, nessa situação, eu não consigo resolver através da hermenêutica, né, através das técnicas tradicionais da hermenêutica, eu vou ter que ponderar. Como é que eu vou ponderar? Eu vou ver naquele caso concreto qual que vale mais. Então, eu deixo de aplicar um para aplicar outro. Além da ponderação, eu posso usar o princípio da concordância prática ou da harmonização. O que seria o princípio da concordância prática ou da harmonização? Ele tenta conciliar os dois princípios que estão em conflito. Então, ele não vai fazer valer um mais do que o outro. Ele vai conciliar, ele vai harmonizar. Então, o exemplo que eu trago aqui. Sacrifício de animais para ritos religiosos. Tem muitas religiões, principalmente religiões de matriz africana, que utilizam ainda o sacrifício de animais, não é verdade? Sim ou não, gente? Então, tem rituais que precisam usar uma galinha, tem rituais que precisam usar uma cabra, e isso está dentro também da liberdade religiosa. De outro lado, a gente também tem essa proteção dos animais, né? Os animais, apesar de não terem dignidade humana, eles não podem ser coisificados. Cristiano falou muito isso na aula, né? Vocês lembram? Dessa questão da coisificação, e que já teve, inclusive, aqui em Salvador, a situação de entrar com habeas corpus em favor de um animal, entendendo que o animal tem dignidade. A doutrina ainda está nessa, né? Não que tenha uma dignidade humana, porque ele não é ser humano, mas ele não pode ser tratado como um objeto, não pode ter essa coisificação. Então, existe a proteção, sim, dos animais. E aí, entre a proteção dos animais e liberdade religiosa, o que vale mais? Então, isso aí também já foi ação, né, julgada, e o entendimento foi através dessa harmonização. Qual foi a harmonização? Nem tanto para a liberdade religiosa, nem tanto para a proteção dos animais. Entendeu o quê? A gente tem duas situações, dois direitos em jogo, né? E os dois têm o mesmo valor, os dois têm a mesma proteção. Então, eu não tenho uma norma que proíba a morte dos animais, mas eu tenho um princípio dessa proteção aos direitos dos animais. Vai permitir em casa, pelo fato de não ter uma norma proibindo e por ter a liberdade religiosa, vai permitir o uso de animais nos rituais religiosos, desde que eles não sofram maus tratos. Essa morte dos animais dentro de um rito religioso não pode ser algo doloroso, não pode ser uma tortura, não pode ter crueldade, não pode ter um excesso. Então, permite a morte, mas não pode ter esse excesso de crueldade. Harmonizou. A gente tem duas situações, né? Liberdade religiosa, proteção dos animais. Noemi disse, né? Eu acho isso errado. E é difícil, né, Noemi? Igual quando a gente falou, por exemplo, das testemunhas de Jeová. Quando a gente não faz parte daquela religião, nem sempre a gente consegue ter esta concepção, né? A gente não consegue ter este entendimento. Mas para quem é dessa religião
de matriz africana e pratica esses cultos, esses rituais que são algo considerados sagrados e que envolve a morte de animais, é algo que está ligado com a liberdade religiosa. Isso a gente concorda, é uma liberdade religiosa. Então, existe essa liberdade de culto, existe essa liberdade de religião, mas, de outro lado, a gente tem a proteção dos animais. Nesse caso, a decisão, e foi uma decisão através de uma lei lá do próprio Rio Grande do Sul, né, que vem dizer que vai poder, sim, acontecer a morte dos animais, desde que não seja utilizado meios cruéis. Teve uma outra decisão, é do interior da Paraíba, eu acho, gente, eu não tenho certeza. Mas o que acontecia? Também está envolvendo liberdade religiosa e, de outro lado, perturbação do sossego público. Essa cidadezinha do interior, que acho que era uma cidade muito pequenininha, e tinha uma única igreja na praça da cidade, só que o sino da igreja, ele badalava de hora em hora. Então, ele dava meia-noite, ele dava 12 badaladas. Depois, 1 da manhã, uma badalada. 2 da manhã, 2 badaladas, e assim por diante. Então, o sino tocava de hora em hora. E as pessoas que moravam próximo não conseguiam dormir, né? Você imagina, 11 da noite, 11 badaladas, meia-noite, quando você está no bom do sono, 12 badaladas. Havia isso da perturbação do sossego público. Então, ingressou-se com uma ação pedindo para o sino parar de badalar. Nesse caso, a decisão também foi pela harmonização. Nem tanto o sino parar de badalar e nem tanto ele badalar de hora em hora. A decisão foi que ele poderia tocar 1 hora antes da missa, né? Que geralmente é o que acontece. Então, 1 hora antes da missa ele ia tocar lá tantas badaladas que fosse, e 30 minutos antes da missa ele poderia também tocar de novo, e não ficar tocando o dia inteiro, de hora em hora. Então, protegeu a liberdade de culto, a liberdade religiosa, e vedou essa perturbação do sossego público. Então, harmonizou, né? Antes da missa seria o normal, ficar tocando o tempo inteiro, né? Estava prejudicando o sossego público, o bem-estar de toda uma coletividade. Mas percebam que nessas duas decisões, tanto a do sacrifício de animais quanto do badalo do sino, a gente não deixou de existir um em função de outro. A gente harmonizou. A gente fez né? O julgador, no caso. O julgador, no caso, ele conciliou os valores que estavam em jogo, fazendo que nenhum deles deixassem de existir ou que fossem excluídos. Eles foram harmonizados, de acordo com o caso concreto. Então, é uma maneira da gente realmente harmonizar a situação, botando um pouquinho de um pouquinho de outro e conciliando. Mas existe ainda outra maneira, e aqui tem uma decisão diferente, né, que não é uma harmonização, mas eu faço valer somente uma, eu vou ponderar. Eu acho que essa é mais importante nesse caso concreto. Então, teve uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que estava investigando casos de pirataria. E aí, eu não sei se ele é chinês ou se ele é coreano, gente, Lau Kim-chong, que estava envolvido nessa questão de pirataria, entrou com uma ação pedindo para não ser transmitido pela TV Justiça as sessões da CPI, que ele fosse prestar depoimento, falando dessa proteção ao direito da imagem dele, a privacidade da pessoa. E nessa decisão, o STF entendeu que não havia uma exposição da imagem dele, já que estava, na verdade, transmitindo o depoimento da sessão do CPI e que ele era um dos indiciados. Então, foi permitido a realização da teletransmissão, né, através da TV Justiça, do depoimento dele na CPI. Entendeu que valia mais essa liberdade de imprensa, a liberdade de informação. A CPI não tinha um segredo de justiça.
A regra de um processo é a publicidade. O segredo de justiça é uma exceção. Isso para todos os processos, né? A regra é, os processos são públicos. Então, se eu preciso ter acesso a qualquer processo, gente, qualquer um, não precisa ser advogado com procuração, ele pode pedir para ter vista os autos, ele pode assistir uma audiência, ele pode assistir o tribunal do júri. O segredo de justiça vai vir para vara de família, vara da infância e da juventude, para proteger a criança. Então, é a exceção. A regra é publicidade dos atos públicos. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Professora, quando um assunto relacionado a um tema, a aplicação de determinado princípio depende do caso concreto, quais são as diretrizes seguidas para encontrar a solução? Porque, ao meu ver, se depender do caso concreto, encontrar uma solução viável para os casos semelhantes torna-se impossível e, consequentemente, pode ensejar uma insegurança jurídica. Me sinto pisando em ovos quando estudo determinados temas. Leilane, exatamente isso. Ó. Aqui eu falei de duas decisões que são diferentes. A decisão do sino e a decisão do sacrifício dos animais, a gente harmonizou os dois direitos, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Pode ter o ritual, mas você não pode usar meios cruéis. Pode tocar o sino, mas não pode tocar de hora em hora. Então, eu usei um pouquinho de cada um. Eu fiz um tempero, né? Eu mesclei, eu harmonizei. Nessa outra situação que a gente está vendo aqui, da investigação da CPI, do depoimento ser transmitido, ele deixa de aplicar um para aplicar outro. Aqui eu estou aplicando ponderação. Então, eu posso aplicar a ponderação ou eu posso aplicar a concordância prática. E como é que a gente vai saber? Depende muito de interpretação, gente. É uma função de interpretar realmente no caso concreto. Eu posso entender que nesse caso aqui da CPI, ele poderia transmitir a CPI sem falar o nome da pessoa que estava depondo. Tem uma decisão nos Estados Unidos, que também é no documentário, que eles não proibiram o documentário, eles só não deixaram falar o nome das pessoas envolvidas. Entendeu? Então, protege a privacidade e transmite o documentário. Nessa situação, foi harmonizado. Esse aqui da CPI, se ele falasse assim, nós vamos transmitir a CPI, só vamos proteger o nome da pessoa que está sendo investigada e o seu rosto. Seria uma harmonização. Mas nessa decisão da STF não teve uma harmonização, teve uma ponderação. Ele deixa de aplicar a proteção da privacidade e da imagem pessoal do chinês esse, que eu não sei se é chinês ou coreano, gente, é ruim a gente falar isso, né? Do Lau Qin-chong, e protege a liberdade e a publicidade porque é uma sessão pública, porque é uma CPI. Então, aqui ele pondera. Este aqui, no caso, privacidade deixa de existir em função da liberdade, da publicidade dos atos processuais. Sempre vai ser assim? Não, depende de interpretação. Inclusive, pode ser que mude o STF, né? Vai mudar agora. A gente vai ter um novo ministro, e às vezes até os próprios ministros que estão podem mudar de posicionamento, e eles entendam diferente no futuro. Então, e qual é o limite? Isso traz uma insegurança jurídica? Na verdade, o limite é a própria Constituição. Quanto mais justa for a decisão, quanto mais ela se aproximar desse sentimento de justiça, mais segura ela será, né? Então, eu não posso ultrapassar os próprios limites da própria Constituição. A questão da insegurança jurídica é porque são questões subjetivas, né? É conflito de direito e que precisam ser interpretados. A gente não consegue falar qual vale mais. É muito subjetivo, é muito subjetivo. Então, pode ser que amanhã depois o STF julgue um fato semelhante e a decisão seja diferente. Vai depender desse livre convencimento. Também, né? Princípio do livre convencimento. O juiz pode se convencer de acordo também com a sua liberdade de pensamento. Então, realmente, a gente fica um pouco assim, inseguro. O que vale mais? Privacidade ou liberdade? O que vocês acham?
O ideal era que a gente conseguisse harmonizar, como aconteceu lá no ritual dos animais. Aqui não houve uma harmonização, aqui houve uma ponderação. A CPI foi transmitida. Nessa questão da ponderação, isso aqui também quem traz é do Working, ele coloca peso e importância. O que pesa mais? Porque ele vai pesar, né? De um lado eu tenho a privacidade da pessoa que está sendo investigada, do outro lado eu tenho a publicidade da CPI, que é como se fosse um inquérito, né? Ele está fazendo uma investigação e é um ato público. O que vale mais? Então, é peso e importância. Nesse caso, o STF pesou mais a publicidade da CPI e não protegeu a privacidade do indiciado, ok? Vai ser sempre assim? Depende da interpretação. Do Working fala, a gente tem que ser razoável, usar uma solução racional, usar o bom senso. Então, a gente vai fazer uma proporcionalidade, né? Na proporcionalidade, a gente vai fazer que um pese mais que o outro. Diferente da harmonização, que eu pego um pouquinho de um, eu pego um pouquinho de outro e faço uma conciliação. Aqui, gente, outro exemplo de ponderação sem harmonização, né? A gente já falou um pouquinho sobre as ações que tratam direito à saúde, e não são poucas, gente, né? Muitas pessoas precisam de um tratamento médico que não é custeado pelo SUS, ou precisam de um medicamento que não está na lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS, e aí ele acaba entrando, ou até mesmo para um plano de saúde, né? Porque já acho até que o SUS faz muito. Mas vamos supor, eu preciso de um tratamento e o meu plano de saúde nega, diz que ele não vai pagar pelo tratamento, só que eu estou falando de saúde. E a saúde é um princípio fundamental. Está lá no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E eu pago o plano de saúde. Se eu pago o plano de saúde, eu quero ter o meu direito à saúde assegurado. Então, eu entro com uma ação, vamos pegar uma ação contra o SUS, né? Então, eu vou entrar contra a União, apesar de ser direito de todos, é muito melhor você entrar contra a União, porque você vai entrar na Justiça Federal, a Justiça Federal já é até mais célere, e você pode entrar contra a União e colocar também Estado e município, já que é dever de todos, mas aí puxa para a Justiça Especial, que é a Justiça Federal. Então, eu entro com uma ação na Justiça Federal solicitando o fornecimento de um medicamento X, dizendo que é dever do Estado garantir a minha saúde, garantir a minha vida, né? Trago os laudos médicos comprovando que se eu não usar o medicamento eu vou ter um prognóstico ruim, a receita médica, a negativa do SUS em fornecer, ou então a lista com os medicamentos fornecidos e mostrando que esse medicamento não está na lista, entrei com o meu mandado de segurança, direito líquido e certo, saúde, direito líquido e certo. Existe algumas decisões que negam o fornecimento, alegando que não há previsão orçamentária. O Estado faz, o município, a União, ela faz uma previsão orçamentária e a previsão é feita no ano anterior, né, para o ano seguinte. E se eles não fizerem a previsão de ter esse gasto, eles alegam que eles não têm condições financeiras para arcar com esse tratamento. E alguns juízes entendem que o Estado não é obrigado exatamente por essa falta de previsão orçamentária. Alguns trazem até a reserva do possível. Já ouviram falar em reserva do possível? A reserva do possível, gente, ela surge também na Alemanha, né? Na Corte Constitucional da Alemanha. Números clausus, na verdade, eram estudantes que queriam vagas na faculdade, e aí o Tribunal Constitucional entendeu que ele não conseguia dar as vagas para todos, né, mas que a educação era um direito de todos. E a educação, sendo um direito de todos, eles cumpriam, a maioria, na verdade, tem acesso à graduação, mas nem todos conseguem entrar na graduação. E o argumento que a Corte Constitucional alemã utilizou foi reserva do possível, ou mínimo existencial. Então, a gente faz aquilo que é possível para manter a dignidade da pessoa.
E aqui no Brasil, a gente importa essa teoria da reserva do possível e faz uma interpretação mais para o mínimo existencial. Quem seria o mínimo existencial? O Estado fornece o mínimo para a pessoa sobreviver, o mínimo existencial. Então, ele não fornece tudo, né? Mas ele fornece aquilo que ele consegue para cumprir com os seus deveres com esse cidadão. Então, muitas vezes, nessas ações de saúde, eles alegam reserva do possível. Olha, a gente já fornece todos esses medicamentos que estão na lista do SUS. Esse medicamento X, que custa muito caro, não está na previsão orçamentária e a gente não vai conseguir fornecer. Até mesmo porque se a gente fornecer o tratamento para essa única pessoa, a gente vai ter que tirar tratamentos para outras 10, 20 pessoas, porque a gente não vai conseguir equilibrar. Existem decisões que entendem que não há previsão orçamentária e que, então, não é obrigado a custear. A maioria fornece, né? A grande maioria da jurisprudência, a grande maioria é no sentido da proteção da saúde, mas não é algo pacífico. E mesmo assim, se eu falar da saúde, se eu obrigar o Estado a fornecer o medicamento, né? Eu não sei como é que está a situação, mas tinha um caso aqui de Feira de Santana, de uma mulher que tinha um câncer e ela precisava de um medicamento importado, que não tinha aqui no Brasil, e cada caixinha com 30 comprimidos custava, acho que, R$24 mil. Ela tinha comprado uma caixinha através de uma vaquinha que ela fez com os familiares e amigos, e essa caixinha estava acabando, ela precisava da segunda remessa e ela não tinha condições, ela não tinha de onde tirar. E ela tinha solicitado para a prefeitura o fornecimento e a prefeitura não tinha nem respondido. Mas um medicamento de R$24 mil para uma pessoa realmente é caro, pesa. Mas se eu for falar assim, sim, e quanto que vale a saúde de um cidadão? A gente consegue colocar um preço, um valor? Estamos falando de direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais, eles não têm um valor, a gente não consegue precificar. Quanto que vale a vida de uma pessoa? Se fosse vocês, se fosse o pai de vocês que precisasse desse medicamento, quanto que vale a vida do pai de vocês? Então, essa alegação do Estado de que não teria previsão orçamentária é algo que vai contra a teoria dos direitos fundamentais, né? A gente está falando de uma vida, essa vida não tem preço, a gente tem que fazer todo o possível para conseguir salvar esta vida. Mas a gente vai ver decisões dos dois lados. Uma decisão que vai dizer, ok, o Estado tem que fornecer esse remédio de R$24 mil. Ou seja, ele deixa de aplicar a questão orçamentária para aplicar o direito à saúde. Então, ele vai fazer uma ponderação, sem uma harmonização. Ou se a decisão for ao contrário, não precisa fornecer o medicamento porque não tem a reserva orçamentária, adequando, então, o princípio do mínimo existencial. Ele deixa de aplicar o direito à saúde para aplicar o mínimo existencial. Então, aqui não tem harmonização, não tem concordância prática. Aqui tem uma ponderação, onde eles são pesados, né? Importância, peso, importância, como fala do Orkin, para ver qual que vale mais. Qual que eu aplico é subjetivo, gente. Depende de interpretação. E aqui, gente, proporcionalidade, né? Na proporcionalidade, eu vou conseguir resolver o meu conflito de um meio menos oneroso entre as opções que existem. Então, eu trouxe aqui duas situações. Existe uma fábrica que está causando uma grande poluição ao meio ambiente. E aí entra-se com uma ação pedindo para fechar essa fábrica, porque essa fábrica está proibindo. Existe uma ação agora em relação a essa hidrelétrica da Pedra do Cavalo, não tem? Vocês ouviram falar? No Rio Paraguaçu? Eu vi que tem uma ação querendo, inclusive, suspender as atividades da hidrelétrica da Pedra do Cavalo pelos impactos ao ambiente que está causando. Pesquisem depois, gente. Eu também vi, eu vi no jornal do almoço, né? E eu não aprofundei também, não vi nada assim juridicamente. Mas vamos pegar como um exemplo, tá?
Quando eu falo com exemplo, não necessariamente um exemplo real, porque eu não sei qual é a real situação. Nós vamos pegar como um exemplo fictício. A hidrelétrica ali da Pedra do Cavalo está causando um impacto ambiental muito grande. E aí a gente entra com uma ação, você pode entrar com uma ação popular, né, já que a gente está falando de ambiente, e ambiente é proteção de todos. Então, entra com uma ação pedindo a suspensão, o fechamento da hidrelétrica. No caso da proporcionalidade, qual é a decisão? Ele vai nem proibir, fechar a fábrica e nem deixar que a poluição aconteça. Ele vai ver se existe uma possibilidade de reduzir esse impacto ambiental. Então, se nesse caso da hidrelétrica, tem como ela continuar funcionando sem causar os impactos ao meio ambiente, tem como ela reduzir esses impactos, tem como ela fazer uma contrapartida. No direito ambiental tem muito isso, né? Se você devastou uma região, você é obrigado a fazer uma plantação em outra região, você tem que reparar esse dano que causou. Então, isso seria proporcionalidade. A gente vê qual é o meio mais suave para decidir, para tentar resolver a situação. Então, um exemplo que está aqui no slide. A fábrica estava trazendo uma poluição, a ação era para fechar a fábrica, em vez de fechar a fábrica, coloca-se filtro nas chaminés para diminuir a poluição. Então, adequou, nenhum nem outro, mas fez uma proporcionalidade. Um outro exemplo de direito administrativo, um prédio, ele teve uma construção irregular, não cumpriu as normas, e aí a prefeitura quer a demolição desse prédio por causa de irregularidades. Mas se essas irregularidades puderem ser sanadas, não tem necessidade de demolir o prédio. Vamos supor, o prédio está irregular porque ele tem uma sacada para o lado onde não pode ter, porque está indo contra a privacidade do condomínio que tem do lado. Tem como somente fechar essa sacada para ele não mais invadir a privacidade do condomínio e ele ficar formalmente ok? Tem. Então, não precisa eu ter a demolição do prédio, se ele pode sanar essas irregularidades de outro modo. Então, isso seria o princípio da proporcionalidade. A gente vê qual é o caso concreto e decide de uma maneira mais suave, de uma maneira que não traga impacto nem para um lado, nem para o outro, mas que consiga reverter esse problema que está sendo judicializado. Noemi escreveu aqui, o Rio Paraguaçu, hidrelétrica potente. Fornece nossa água, né? Pesquisem depois, gente, o que é, que realmente eu só vi no jornal, né, e não pesquisei sobre isso. Algumas situações para a gente refletir, né? A medida trouxe mais benefícios ou prejuízos do que ela causou? Então, 2 exemplos aqui. Colocar a cerca elétrica para proteção do patrimônio, mas essa cerca elétrica é capaz de matar. Será que é possível? Eu quero proteger meu patrimônio. Eu tenho direito a proteger o patrimônio, né? Muitas residências têm cerca elétrica, não tem? A maioria das casas avulsas, né? Casa que não é de condomínio, casa de rua, se a gente passa ali em Santa Mônica, na Getúlio, a maioria das residências tem cerca elétrica. Eu posso colocar uma cerca elétrica que se alguém tocar, morre? Não, porque aí ela vai me trazer mais prejuízo do que benefício. Então, a medida tem que ser mais benéfica. Isso seria uma coisa proporcional, ela não pode ser mais prejudicial. Um outro exemplo, eu posso quebrar uma lista de espera para a realização de transplante sem uma razão plausível? Ou seja, a gente tem o transplante, e a lista de transplante, gente, ela é extremamente organizada no Brasil, sabe? Existe todo um programa de regulação, de captação, existe a lista das pessoas, e essa lista realmente ela é seguida, eles chamam os 2, 3 primeiras pessoas que estão na lista, eles fazem o exame, se a primeira pessoa não puder fazer o transplante naquele dia, aí eles passam para a segunda. Se a segunda tiver com febre, não pode fazer naquele dia, aí chama a terceira, mas a lista ela é rigorosa. E em algumas situações, a gente pode quebrar a lista.
por exemplo, uma pessoa está fazendo hemodiálise, ela já não tem acesso, ela está com o último acesso para ela fazer a hemo. Se ela perder esse acesso, ela não consegue mais se conectar na máquina, ela não consegue mais fazer hemodiálise, e é uma questão de urgência, porque esse acesso dela já está com problema, tu já vê que não está infundindo sangue legal, já está assim com dificuldade, logo ela vai perder esse acesso. Se ela perder o acesso e não fizer hemodiálise, ela vai a óbito. Então, ela acaba sendo prioridade. E aí, ela quebra a lista de transplante e passa para uma situação de prioridade. Nesse caso, ela tem uma razão plausível. Se ela não transplantar agora, ela perdeu o acesso da hemo, ela não tem mais como viver. Então, ela pode, e aí os médicos fazem um relatório, comprovam através dos exames essa situação, e essa pessoa passa para primeiro lugar da fila. É um motivo razoável, é um motivo plausível. Então, essa mudança na lista de transplante vai me trazer benefício, porque ou ela passa para prioritária, ou ela vem a óbito. Eu posso simplesmente quebrar minha lista de espera? Não, não posso. Existe uma lista de espera e ela deve ser obedecida. Então, isso é proporcionalidade. A minha medida só vai valer quando ela me trouxer mais benefício do que prejuízo. Tá? Gente, eu trouxe aqui 4 situações para reflexão. Como que a gente vai trabalhar? Então, são 4 casos. Eu vou passar os 4 casos para vocês. A gente vai fazer um intervalo de 20 minutos para vocês pesquisarem esses casos na internet. E a gente vai voltar para exatamente fazer reflexões críticas sobre essas situações. A primeira situação. É possível conduzir na marra um indivíduo para realizar exame de DNA em ação de reconhecimento de paternidade? O que vocês acham? Sim ou não? Liberdade ou busca da verdade? Outra situação, o caso de Glória Trevi. Integridade física versus descoberta da verdade. Terceiro caso, o caso Ellwanger. Então, aquele livro com conteúdo antissemita, né? Inclusive, ele traz nesse livro elogios a Hitler. Então, se existe essa liberdade ou se pode existir uma censura. E o último caso, o regime disciplinar diferenciado. Será que o RDD é constitucional? Então, são 4 casos que trabalham exatamente com princípios e regras, choque de princípios, e de que maneira que o STF entendeu, de que maneira que o STF decidiu, e qual é a reflexão de vocês sobre essas situações. Entenderam? A gente podia dividir em 4 grupos e cada grupo ficar com um caso, né? Eu acho que seria mais produtivo e mais rápido. O que vocês acham? Eu acho que é mais produtivo, né? Porque senão, se todo mundo for pesquisar os 4 casos, a gente vai perder mais tempo. Vamos fazer 4 grupos e cada grupo pega um caso. Vocês conseguem fazer isso no WhatsApp? Lívia, tá aí? Então, DNA para exame de paternidade, o caso Glória Trevi, o caso Ellwanger e RDD. Pode ser, então, melhor, o mesmo grupo de trabalho, tá? 1, 2, 3, 4. Cada um pega um caso, voltamos daqui a 20 minutinhos, combinado? 20 minutos tá bom? $20 ou 30? 30? Então, 30 minutinhos, tá? São 13h30, 4 horas a gente volta. Eu vou pausar a gravação para não ficar muito tempo no vácuo, para quem for assistir depois, né? E aí, no retorno, a gente grava.